Você quer escrever um código limpo e profissional? Vou criar uma sequência de vídeos ensinando você a escrever um código melhor e mais limpo. Os exemplos serão em JavaScript, mas os conceitos podem ser aplicados na maioria das linguagens. Vamos ver alguns trechos de códigos que funcionam, mas poderiam ser escritos de uma maneira melhor e mais elegante. Abordaremos alguns conceitos do tão falado Clean Code e algumas das melhores práticas de programação. Se você quiser acompanhar essa sequência de vídeos, então se inscreva no canal, deixe seu like e comente quais dessas técnicas você já conhecia e quais você ainda não conhecia. Vamos começar com algo simples, as variáveis. Aqui um exemplo de declaração de variável. Aqui estamos criando uma variável A e aqui estamos criando uma variável B e atribuindo o valor de 10. Repare que estamos utilizando duas linhas. Podemos fazer isso com uma simples linha e na própria linha eu já declaro a variável A e já crio a variável B atribuindo o valor de 10. Bem mais limpo, né? Vamos falar agora sobre a atribuição de variáveis. Supondo que a gente crie três variáveis com os nomes de A, B e C, mas ainda não estão atribuídas em um valor, então vou atribuir o valor de 1 para A, 2 para B e 3 para C. Mas repare que eu utilizei uma linha para declarar elas, depois uma linha para cada variável para atribuir um valor. E é óbvio que eu possuo uma maneira mais elegante de fazer isso. Eu posso fazer simplesmente um let, abrir o array, coloco o nome das minhas variáveis separados por vírgula, igual. Aqui eu coloco a mesma ordem das variáveis que eu acabei de declarar. Então 10 vai para A, 20 vai para B e 30 vai para C. E olha como fica melhor. Legal, né? Para os próximos exemplos, utilizaremos o Colca. O Colca é uma extensão onde ele executa o JavaScript de dentro do próprio Visual Studio Code e é ótimo para a gente fazer alguns testes. Depois de instalado, vou até meu script e vou startar o Colca. Então, se eu colocar aqui um console.log de um A, por exemplo, está mostrando o A ali na frente. Se eu tivesse uma variável com o nome de bitloop e colocasse aqui no console.log o nome, ele mostraria aqui. Então serve somente para facilitar os nossos testes. Então vamos supor que a gente tem uma função aqui com o nome de salvar cidade, onde recebe dois parâmetros, cidade e o CEP. Depois temos uma constante com endereço fictício, com o CEP aqui no final mesmo, e um regex que vai servir justamente para quebrar esse endereço entre cidade e o CEP. Não vamos nos atentar ao regex, mas essa é a função dele aqui. Se a gente fizer um console.log desse endereço baseado nesse regex, a gente vai ver aqui, e o Colca nos ajuda nisso, que ele criou um array com 3 itens, sendo o primeiro a string completa, o segundo a cidade e o terceiro o CEP. Repare que o regex funcionou perfeitamente, a gente conseguiu quebrar cidade e CEP. Então, se a gente fosse chamar a nossa função salvar cidade, que recebe a cidade e o CEP, a gente chamaria um método passando o nosso match do regex na posição 1 e na posição 2, porque a posição 1 é a cidade e a posição 2 é o CEP. Mas repare que é um código um pouco bagunçado, é que a gente está com o Colca aqui, mas imagine você lendo só o código, você tem que saber o que o regex faz para saber o que é a posição 1, posição 2 e acaba dificultando um pouco o entendimento. Então vamos refatorar esse código de um modo que seja mais legível. Teremos o mesmo endereço, a mesma string, o mesmo regex, não mudou nada, e aqui entra a nossa grande diferença. Lembra que eu falei que esse match estava retornando um array de 3 itens, sendo a primeira o endereço completo, a segunda só a cidade e o terceiro só o CEP. Como aquele primeiro item não serve para nada, já que é a própria string completa, vamos colocar um underline para a gente descartar essa variável. Então a gente precisa do cidade, que está na posição 1, e o CEP na posição 2. Repare que agora eu tenho simplesmente duas variáveis contendo cidade e CEP. E se a gente der um console.log para ver, repare que o underline contém a string completa, que acaba aqui. A cidade está aqui e o CEP está aqui. Então tem as variáveis, cada um com seu respectivo valor. E se a gente fosse chamar a própria função salvar cidade, repare como fica mais simples o entendimento. Eu sei que eu estou passando a cidade e o CEP. Facilita muito a leitura de o código para quem não conhece muito a rotina. Só de olhar ele já sabe o que está acontecendo. Olhando esse código, o que a gente consegue descobrir? Que eu tenho uma variável A, que
pegando o getFullYear, então alguma coisa relacionada a ano. Eu tenho uma variável p com valor falso, que eu não sei do que se trata. Eu tenho um fg com valor falso, que eu não sei do que se trata. Aqui eu tenho o if, se o carrinho ponto total for maior que 99, fg igual a true. Então eu tenho um if e aqui eu mudo o valor de fg. Vamos refatorar esse código agora de uma maneira que a gente coloque nomes para essas variáveis e vocês consigam comparar a diferença. Então eu criei aqui ano atual, olha a diferença já, eu sei do que se trata, só de olhar. Primeira vez acessando o site. Muita gente acha que é errado escrever uma variável com nome grande. E pelo contrário, quanto mais clara for o que ela representa, melhor para quem vai ler esse código. Então aqui é muito melhor eu ter esse nome falando que é a primeira vez que o usuário está acessando o site com valor de falso, do que ter um p igual a falso. Vamos seguindo. Frete grátis igual a falso. Olha a diferença ao utilizar um FG para um frete grátis. E aqui o nosso if. Então, se o valor total do carrinho for maior que 99, frete grátis igual a true. Ficou bem melhor já os nomes das variáveis, mas vamos refatorar esse código aqui para ele ficar um pouco mais legível. Eu posso falar que o valor do frete grátis é igual ao valor dessa expressão. Então, se o carrinho for maior que 99, o frete grátis é true. Se o carrinho for menor que 99, o frete grátis é falso. Já ficou legal, já está assim 100%. A única coisa que a gente pode mudar é esse 99, se a gente utilizar ele em mais lugares do código, depois pode ficar ruim caso a gente resolva dar frete grátis para as compras acima de 59. Eu tenho que sair procurando todo lugar que utiliza o valor 99. Nesses casos, o ideal é criar uma constante. Vamos criar uma aqui para exemplificar. Então, criei uma constante preço mínimo frete grátis igual a 99, depois utilizo a constante aqui. Desse modo, eu consigo falar assim, não, o frete grátis agora é R$ 59, então qualquer compra acima de 59, o frete grátis vai ser true. Se eu tivesse vários locais utilizando essa constante, eu não preciso me preocupar em sair procurando o valor 99, 59, ou seja lá qual for. É só eu vir e alterar o valor da constante. Então, sempre que você tiver um valor fixo, coloque em constantes. Essa dica pode parecer besteira, mas vamos olhar a seguinte situação. Eu tenho um array de linguagem de programação que eu coloquei JavaScript, C# e Java. Agora eu vou fazer um for each com esse array, que eu dei o nome de L para cada item, e aqui eu vou chamar um método qualquer, que eu deixei comentado aqui só para exemplificar. Vou integrar com uma outra API de um terceiro, faço qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Aqui eu já tenho centenas de linhas de código. Aí lá embaixo eu tenho um aprender L. Mas o que é esse L mesmo? Eu já não lembro mais. Então, não conte com a memória do programador. Quem vê isso daqui não vai lembrar lá embaixo que o L era uma das linguagens de programação. É muito melhor eu vir aqui e escrever ó, linguagem programação. Se eu precisasse de qualquer informação aqui, linguagem programação ponto nome, supondo que fosse um objeto, é muito mais fácil de eu ler isso do que se eu fosse ler L.nome. Mas o que é o L? Se aqui eu tivesse centenas de linhas de código, não tivesse vendo aquele for each, complicaria muito o entendimento. Então não economizem no nome de variável. Deixem sempre o mais claro possível. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e fique ligado nos próximos vídeos.